do grego, que significa um louvor. E nós falamos as 5 palavras do hebraico que significam adoração. O que significa cada uma delas? E foi algo assim gostoso na presença de Deus. Você que não estava aqui não sabe o que significa isso, mas quem estava aqui sabe o que significa isso, né? Louvar a Deus tem um significado tremendo. Adorar a Deus tem um significado sobrenatural. Mas nós precisamos aprender. Amém? Isso tudo tem a ver com o fazer dentro do gerar. A geração do fazer, o fazer dentro do gerar. Muito bem, você pode falar, pastor, que palavras são essas? Bom, na sexta-feira a gente vai dar uma recapitulação da aula, né? Creio que é importante para todos. Mas muito bem, vamos tomar a palavra de Deus agora. Você vai abrir o primeiro livro de Reis, no capítulo número 13. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Você vai deixar a sua Bíblia aberta e marcada em 1 Reis, capítulo 13. Depois eu vou ler outros textos, mas no final da pregação nós vamos voltar a esse texto inicial e vamos concluir a mensagem em 1 Reis, capítulo 13, do versículo 11 até o final. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 13, verso 10. Se por acaso alguém não tiver a Bíblia, o texto está sendo colocado aqui na projeção, né? Você pode estar acompanhando também. Quem encontrou, diga amém. Quem não achou, está procurando aí, diga socorro. Não ouvi um socorro aí, então vamos lá. Eu vou ler uma versão bem atualizada e dá um entendimento bem mais claro do texto. Por ordem do Senhor Deus, um profeta de Judá foi a Betel e chegou ali, onde Jeroboão estava diante do altar para oferecer o sacrifício. Seguindo a ordem do Senhor, o profeta falou assim contra o altar: ó altar, ó altar, o que o Senhor Deus diz é isso: vai nascer um descendente de Davi, que se chamará Josias. Em cima de você, ó altar, ele matará os sacerdotes que servem nos altares pagãos e que oferecem sacrifícios em cima de você. Ele também queimará ossos de gente sobre você. E o profeta continuou: esse altar cairá em pedaços, e as cinzas que estiverem nele se espalharão. Essa será a prova que o Senhor Deus falou por meio de mim. Quando Jeroboão ouviu isso, apontou para o profeta e ordenou: prendam esse homem. No mesmo instante, o braço do rei ficou paralisado. A maioria das versões de vocês aí está dizendo que a mão do rei secou. E ele pôde fazê-lo voltar à posição, e ele não pôde fazê-lo voltar à posição normal. E de repente o altar caiu em pedaços, e as cinzas se espalharam pelo chão, como o profeta em nome do Senhor tinha dito que ia acontecer. Então o rei disse ao profeta: por favor, acalme o Senhor, seu Deus, e ore por mim, para que ele cure meu braço. O profeta fez o que o rei pediu, e o braço do rei sarou. Então o rei disse: venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa. Eu vou recompensar você pelo que fez. Mas o profeta respondeu: mesmo que o Senhor me desse a metade da sua riqueza, eu não iria com o Senhor e não comeria, nem beberia deste lugar. O Senhor Deus mandou que eu não comesse nem bebesse nada, que não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde vim. E assim, ele não voltou pelo mesmo caminho por onde tinha ido, mas voltou por outra estrada. Senhor Deus, fale no nosso coração, esta é a tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar todos com a graça de Deus. Fala comigo: renovando, forte, renovando para crescer. Diga ainda comigo: removendo os tabus que impedem o crescimento. Quando Jesus, certa feita, foi curar um cego, ele orou por esse cego, e esse cego voltou a enxergar, e Jesus disse assim: você está vendo? Ele disse assim: vejo os homens como árvores.
Jesus orou uma segunda vez para ele e ele voltou a sua visão normal. De certa forma, a primeira visão deste homem, a gente pode alegar isso, foi uma visão dentro de uma alegoria. Foi uma visão não do que era explícito, real e natural, mas ele teve uma visão que nós podemos chamar de um plano espiritual, por ver os homens como árvores, porque ele não viu como qualquer outra coisa. E a árvore, a gente sabe que para poder dar fruto, muitas vezes tem que podar. Você tem que podar para ela poder frutificar, você tem que podar para ela poder crescer. Você sabe isso, que as plantas, muitas vezes, elas têm que ser podadas, inclusive para poder crescer mais fortes. Jesus, falando a respeito sobre a videira, falando a respeito dos ramos, ele disse que todo agricultor, ele poda a árvore para que ela dê mais fruto. Ele poda a árvore para que ela frutifique, porque se não podar, ela não vai frutificar. Isso é muito importante na vida da gente. Nós temos que ter o nosso coração aberto para que o Senhor Deus possa nos podar e a gente possa crescer. Amém? Tem muita árvore que não tem sido podada, por isso que ela não continua crescendo. A gente tem que desejar o poda. A gente tem que desejar que Deus nos pode. Podar é cortar, e cortar muitas vezes vai doer. O profeta Elias, depois de vencer os profetas de Baal, ele passou por um momento na vida que a gente às vezes não consegue explicar direito, porque ele sentiu um medo, um terror terrível de Jezabel, e ele fugiu. Depois de Deus dar para ele uma vitória tremenda. Eram 400 profetas de Baal, mas eram também 450 profetas de Azenate, que haviam ali, profetas que não glorificavam a Deus, que não serviam a Deus, eles foram mortos. E Elias fugiu, deprimido, com medo, e foi para um lugar aonde tinha um rio, e o rio que passava ali chamava-se Querite. E o nome Querite no hebraico significa exatamente cortar. Ele ficou ali naquele lugar, naquele deserto, onde o rio Querite passava, 40 dias, alimentado por corvos, mas a palavra original é urubu, era urubu mesmo, levava carne para ele poder comer. E naquele lugar, Querite, fala comigo, cortar. Fala forte, cortar. Ficou ali 40 dias. E nesses 40 dias, Deus fez dele uma poda. Deus cortou. Deus tem maneiras de nos podar. Deus tem maneiras de nos podar. E Ele sabe como fazer isso. E quando Deus faz isso, é para a gente crescer. Nesta manhã, nós queremos falar sobre renovar para crescer. Quando as pessoas na vida cristã elas dizem assim: a minha vida cristã está uma mesmice. É claro, não está sofrendo poda, vai ficar a mesma coisa. A árvore tem que ser podada, é um processo natural. Como é bom quando a gente é podado. Mas está doendo, doeu aqui, está doendo, está machucando, mas é melhor, isso faz a gente crescer. Ser podado significa remover os tabuos que nos impedem de crescer, remover aquelas coisas que estão nos impedindo de avançar. Irmãos, nós temos que ter uma visão de avançar. Ontem à noite, enquanto eu orava e o Senhor estava me concluindo essa palavra, Ele me fez lembrar o seguinte: que tudo no ser humano é para frente. Tudo no ser humano é para frente. Observa para você ver. Você não tem olhos atrás, não tem nariz atrás, você não tem boca atrás. O que a gente tem atrás serve só para poder soltar estrume. Todo ser humano é para frente. Todo. Você, por exemplo, quando você vai andar de lado, você não anda assim. Você vira essa frente e vai. Eu vou andar para o outro lado. Você não anda assim igual o caranguejo. Você vira e vai. Você está andando, você está entendendo? Eu preciso ir ali atrás. Eu preciso ir ali, mexer naquela água, mexer no som. Eu não vou assim. Eu viro e vou desse jeito. Tudo no ser humano é para frente. Significa que Deus, Ele está nos chamando para caminhar para frente. A fé é para frente, não é para trás. Quem está entendendo? Diga amém. Então, meus irmãos, nós temos que prestar muita atenção nisso. Deus está falando conosco através do nosso corpo sobre o crescimento, sua visão para frente. Você não tem olhos para trás. E quando as pessoas vivem de olhar para trás, sua boca é para frente, a sua palavra tem que ser uma palavra que constrói o futuro, não
continuar olhando para frente, continuar firme, continuar disposto. Renovar significa se abrir para aprender algo de novo. Tem pessoas que estão vivendo a fé cristã, estão paralisadas dentro das igrejas evangélicas. Estão, irmãos. Tem gente que está hipnotizado, espiritualmente falando. Estão, só confiam em homens. A esperança dele é homens. Irmãos, existe gente que está servindo a Deus e que a esperança deles é no pastor, é na oração do pastor. É como se o pastor salvasse, se o pastor curasse, se o pastor libertasse. Eles perderam a sua relação pessoal, individual com Deus, que é a coisa mais linda que nós podemos ter e que todos nós temos que ter, porque todos nós somos filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Aleluia! As pessoas estão olhando para o ministério, meu irmão, eles estão olhando para o ministério só em cima de altar. Só em cima de altar. E nós precisamos renovar para crescer. Quem está entendendo, diga amém. Precisamos estar dispostos, nos abrir para aprender o que Deus tem para nós. Quando Jesus chegou, eu preguei sobre isso para vocês no domingo desses aí, numa época muito difícil, numa época muito complicada, numa época extremamente vazia, seca, 400 anos em que Deus não falava. E Jesus começa a falar as palavras de Deus. A religião que estava lá, os fariseus, os escribas, os saduceus, eles tentaram o tempo inteiro matar Jesus ao invés de ouvir. Claro que não foi toda a classe sacerdotal, foi uma minoria, mas uma minoria predominante. O tempo inteiro queria matar Jesus. Por que eles fizeram isso? Porque eles não queriam crescer. Eles estavam olhando para trás. Mesmo que a casa apontasse para eles para poder olhar para frente, porque se você olhar para trás em Deus, Deus vai te apontar para frente. Quem olhou para trás, os sacerdotes olharam para trás, os escribas, os fariseus olharam para trás e viram o apontamento das Escrituras, eles viram as Escrituras apontando para Jesus lá na frente. E eles então olharam para Jesus e creram nele. José de Arimateia, não foi só José de Arimateia que era crente no Egito, não. Nicodemos também era. E tinha muitos outros. Muitos outros. O próprio Gamaliel, muitos outros eram crentes ali, escondidos, agente secreto, mas eram, estavam com medo de morrer, mas eram crentes. E as Escrituras apontam para frente, mas aquele povo que veio o tempo de Jesus estava olhando para trás. Eles não podiam crescer. Por quê? Porque olhar para trás, irmão, é ficar olhando para baixo. O seu alvo é para cima. Aleluia. João diz assim: buscai as coisas que são do alto, olhai para as coisas que são de cima. Aleluia. Acumulai tesouros do céu. Glória a Deus. Aponta para cima, aponta para frente. Aquele que tem posto a mão no arado não pode olhar para trás, porque quem tem posto a mão no arado tem um trabalho certo. Meu irmão, não olhe para trás, permita-se ser podado por Deus. E que coisa maravilhosa, irmãos. Eu vejo o Senhor aqui na igreja, sabe como? O Senhor está com um grande facão, uma grande foice, pronto para podar você. Eu não disse cortar, eu disse podar. O Senhor está pronto para te podar. Aleluia. Eu vou fazer você crescer. Você vai renovar sua vida. Mas tabus tem que ser arrancados para que isso aconteça. Senão é impossível que isso aconteça. Vou falar sobre 5 tabus. Primeiro, diga comigo: saber, como ouvir. Fala comigo: ouvir é a base para a obediência. Olha, Isaías 1,19, a maioria dos crentes sabe de cor. Se quiserdes e me ouvirdes, a tradução de me ouvirdes é: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem ou o melhor desta terra. Mas o 20: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Meu Deus! Significa que recusar comer o melhor desta terra é recusar ouvir a Deus, é rebeldia. E o Senhor disse que se a pessoa for rebelde, ela vai ser devorada pela espada.
Primeiro ele coloca a opção: se quiseres e me ouvires. Depois ele diz: mas se recusares e fordes rebeldes. Que coisa séria. Fala comigo: saber. Como? Ouvir. Ouvir é a base da obediência. Olha Josué o que diz no capítulo 1, verso 8 do seu livro: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar no teu caminho e serás bem sucedido. Deus está dando uma receita de sucesso. Ele diz assim: a receita de sucesso é não se apartar da tua boca. Fala: não se apartar da boca. Diga: a palavra de Deus. Essa palavra tem que ser falada constantemente. Por quê, meu irmão? Para você falar a palavra, você tem que ouvir, você tem que submeter, você tem que absorver a palavra dentro de você. Quando nós acabamos de ler esse texto que lemos aqui, o profeta foi extremamente usado por Deus. Eu vou concluir a pregação com esse texto, mas eu quero já fazer alusão com ele. Diga assim: o profeta ouviu a Deus. O que Deus falou para o profeta? O profeta estava no altar. Do lado dele, bem na construção, estava o rei Jeroboão. O rei Jeroboão estava fazendo um sacrifício no altar. O profeta virou e falou assim: ó altar, eu vou falar o que o Senhor me mandou dizer. Ele disse assim: vai nascer vai chamar Josias, e esse que nascer vai sacrificar todos os profetas falsos nesse altar. O sangue deles vai ser derramado aqui, e até os ossos deles ficarão depositados aqui. Eles vão morrer. Quando o rei escutou e falando isso, essa coisa dura, o rei estendeu o braço na hora: prenda esse homem, pega ele. Na hora que o rei fez isso, o braço do rei ficou paralisado, a mão do rei secou. Aí o rei temeu, porque ele viu que era Deus que tinha dito. Aí o rei falou assim: profeta, fala ao teu Deus para ele poder curar. E o profeta falou com Deus, o braço do rei ficou normal. O rei virou para o profeta: o que é isso? Pelo amor de Deus, escuta, vamos comigo, rapaz. Vamos comigo, vamos fazer uma boa alimentação, que eu vou te dar um presente. Ele virou para o rei e falou assim: ó, vou dizer uma coisa para você, eu não vou na tua casa, eu não vou no palácio, eu não vou comer absolutamente nada aqui, e eu vou voltar por outro caminho, porque Deus me mandou descer. E eu fui embora. Quem está entendendo? Diga amém. Fala: saber. Como? Ouvir. Às vezes as pessoas vão falar as coisas do seu lado, você não ouvir. Às vezes o líder lá na célula está falando algo para você e você não está ouvindo o que ele está dizendo. Às vezes o seu líder aqui na igreja está falando algo com você e você não ouve. Você está ouvindo. Está entrando em um lado, está saindo do outro. Não está sabendo ouvir. Você não está percebendo. Você escuta mensagens que Deus traz uma grande edificação na sua vida, porque você não está ouvindo. Mas o que você quer dizer com isso? Ouvir significa colocar em prática aquilo que você recebeu. Significa aplicar isso na sua vida. Quantas pessoas já escutaram uma dezena de vezes sobre como você tratar seu marido, tratar sua mulher, tratar seus filhos, mas você chega em casa e trata o seu marido do mesmo jeito, você não muda. Você trata os seus filhos da mesma forma. Quando você ouviu que a casa da gente é um lugar de paz, que nós devemos fazer um lar de paz na nossa casa, levar a palavra de Deus para dentro do nosso lar, não custa nada, ler uma folha em 20 minutinhos e depois orar com a família, mas não faz. Mas não faz. É preciso ouvir, saber ouvir, ter sabedoria para ouvir. Quando as pessoas escutam, você precisa ler a palavra de Deus todo dia, ter 7 minutos com Deus, você precisa buscar o Senhor, mas não faz. Graças a Deus que é uma minoria. Mas, meu irmão, isso é muito sério. Saber como ouvir, porque Deus está falando, Deus está dizendo. Quantas mulheres não escutam o seu marido, quantos maridos não escutam a sua mulher, quantos filhos não escutam os seus pais, quantos liderados não ouvem, não escutam os seus líderes. Saber como ouvir. Você acha? Nós lemos uma história ali, nós vimos até o versículo 10 dessa história. Você vai ver como Deus trata essas coisas
sério. Porque, meus irmãos, esta geração não vai poder reclamar da direção de Deus, porque nunca houve tanta revelação como existe no tempo de hoje. Nunca! Mas também a Bíblia fala sobre o tempo do fim, que nunca houve tanta displicência, nunca houve tanto descaso. Isso chama-se apostasia, como haverá no tempo do fim. Então nós temos que ter muita sabedoria, irmãos, porque tudo à nossa volta vai tentar nos fazer não ouvir, vai tentar nos fazer não ouvir direito, não praticar. Você pode imaginar como é que podem pessoas estar dentro da igreja, buscando a Deus, estudando a palavra de Deus, sendo chamadas, e ali, não estou falando de gente instável, não, estou falando de gente frequente, mas essas pessoas às vezes dão um troço na cabeça delas, dão uma louca nelas, e elas mudam completamente o seu comportamento. Como é que pode uma coisa dessa acontecer? Sabe o que é isso? A pessoa estava dentro da igreja, mas ela não estava ouvindo. As coisas eram faladas, ela fazia, participava, mas não participava de verdade. Ela não colocava o coração de verdade. Meus irmãos, as coisas com Deus, elas precisam acontecer de verdade. Aí o próprio você vem falando assim, fulano de tal desviou. Não, ele não desviou da noite para o dia, não, irmão. Os desviados, eles desviaram primeiro dentro da igreja. Dentro da igreja. Irmãos, os que terminaram casamentos, terminaram dentro da igreja. Meu irmão, os filhos que se levantaram contra os pais, não deu uma boca nessa, hoje eu vou me levantar contra o meu pai, vou sair da minha casa. Não foi na noite para o dia, não. Pô, mas vocês estavam dentro da igreja, estavam, mas não ouviram. Não ouviram. É assim que as coisas acontecem. Fala comigo, saber como ouvir. Digam ouvir é a base para a obediência. Fala forte, ouvir é a base para a obediência. Como isso é importante na fé, meus queridos. Saber ouvir. Saber ouvir. Dizer a pessoa escuta, dizendo, olha, você precisa ter uma nova postura com Deus, anime-se do Senhor. Ele volta igual aquele hino no desenho, ó dia, ó dor, eu não aguento mais. Ela volta do mesmo jeito, reclamando. Ela escuta assim, olha, cuida bem da tua casa. Ela volta do mesmo jeito, eu não estou aguentando mais a minha casa, eu não estou aguentando mais os meus filhos, do mesmo jeito. Os filhos voltam para casa, ó, vida difícil essa vida minha, fica aqui com esse tênis aqui para eu poder usar, né? Fica aqui com esse tênis Adidas para eu poder calçar. Eu queria um Nike short, não sei como é que chama, shorts. Ó, felicidade, ó, meu pé, tristeza, que angústia, né? Queria aquela sandália maravilhosa, tem, ó, vida difícil, e reclamo de tudo. Marido chega em casa um dia, recebeu o salário, vem com a compra, a mulher fala, e tá aí essas coisinhas aí. Eu queria o filé mignon, ele trouxe esse contra filé. Reclamando da vida, reclamando de tudo. Escuta como é que tem que viver, mas entra no ouvido e sai no outro. Não faz nada disso. Não faz nada disso. Israel tinha um sacerdote nos tempos altos para cada 12 habitantes. Um para cada 12. Para quê? Para que fossem bem cuidados. Mas o povo andava tudo torto. Um sacerdote para cada 12. Turnos diários de 144 sacerdotes. Turnos diários em Jerusalém de 144 sacerdotes oficiando todos os dias em favor do povo. Era um rotativo aqui ali, um rotativo. Turnos diários de 144 sacerdotes. Os sacerdotes ficavam a semana inteira para depois voltar. Ele oficiava, ele dava tudo 144 hoje. Todo dia ele não dava tudo 144, mas ele estava oficiando a semana inteira, depois voltava para casa, para poder passar tempo com a sua família e tal, aquela coisa toda. Mas sempre aqueles turnos sacerdotes acontecendo para que o povo fosse cuidar e o povo tivesse ouvidos para ouvir a palavra de Deus e entender a palavra de Deus, e ouviam, mas não ouviam com os ouvidos abertos. Quem está entendendo?
os filhos dos judeus começavam a aprender com 5 anos de idade, já sabiam ler, e aprendiam todos os princípios da lei de Deus, e aos 12 anos eram levados como homens diante de Deus, com 12 anos. Ou seja, você vai responder pela tua fé, pela tua crença no Deus Todo-Poderoso, que fizeram aquela bagunça toda que a Bíblia diz que fizeram. De tempos em tempos, eles estão se desarrumando como sociedade, desarrumando como povo, porque não sabiam como ouvir a base da obediência. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Deixa eu andar, porque uma pregação inteira vai só sobre ouvir. Na hora vai passando. Então, saber como ouvir. 2, saber como ver. Fala comigo, saber como ver. Mais forte, saber como ver. Diga comigo, a visão é a base para a esperança. Forte, a visão é a base para a esperança. Mateus 5:29 diz assim: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Pastor, mas essa palavra é muito dura, não diga ela para nós. Digo, a visão é a base da esperança. Se a gente enxergar as coisas errado, meu irmão, o nosso caminho vai ser todo torto. A visão tem que nos dar esperança. E Jesus falou: se o teu olho direito te faz escandalizar, ou seja, traz escândalo, arranca o teu olho, porque é melhor você ficar no reino. Tira para longe. É melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Meu irmão, será que Jesus está falando uma coisa literal para pegar mesmo e arrancar? Não. Ele quis falar a respeito da seriedade que é a questão de como nós enxergamos as coisas, que é sério demais. Meu irmão, não é literalmente para você arrancar o teu olho, mas para você arrancar a visão errada, para você tirar os seus olhos das coisas erradas. Saber como ver. Mateus 6:22, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ele está dizendo que a iluminação do corpo é como se fosse uma casa. A casa. E a gente enxerga o nosso corpo como uma casa. Pastor, aonde estaria a luz? Nos olhos. Nos olhos. Se os olhos forem bons, todo o corpo vai ser iluminado. Mas se os olhos forem maus, todo o corpo será tenebroso. Então ter visão, saber como enxergar. Verso 23, se porém os teus olhos forem maus, teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, com grandes trevas serão. Atos 26:18, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados, a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Que texto fantástico! Abrir os olhos e das trevas os converteres à luz. Olhos convertidos, uma visão convertida, renovando para crescer. Saber como ver, saber como ouvir. Como é que eu estou escutando as coisas? Eu estou dando ouvido. Dentro de casa, você filho, está dando ouvidos? Dentro de casa, você mulher, está dando ouvidos? Dentro de casa, você marido, tem dado ouvidos? Você na liderança na igreja, você tem dado ouvidos? Você escuta o que os seus líderes dizem? Você ouve o que o seu pastor fala? Você tem dado ouvidos? Saber como ver. Como tem sido a tua visão? Como você tem olhado as coisas? Renovar para crescer. Como isso é importante. Como isso é fundamental. Ter os olhos, a visão é a base da esperança. Focados em coisas que são boas, em projetos que são novos, enxergar o que é positivo. Isso é muito importante. 3, fala comigo, saber. Forte, saber. Como falar. A fala é a base da unidade. Provérbios 25:11. Com maçãs de ouro em salvas de prata e bandeja de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 13:3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Saber
amor que chegue até o céu e façamos para nós um nome. Deus disse assim: frutificai, multiplicai e enchei a terra. E Ró diz assim: não, vamos ficar todo mundo junto num lugar só e fazer um nome para nós. E ele conseguiu isso, porque todo o povo tinha uma mesma língua. E Deus precisou confundir a língua do povo para que eles não conseguissem entender isso naquilo que iriam fazer e muito mais. Ou seja, esse povo estava andando contra Deus, mas Deus disse que eles iriam conseguir ter sucesso porque falavam a mesma língua. Meu irmão, o que você acha que a sua família consegue? O que você acha que uma liderança consegue? O que você acha que uma igreja consegue? Se eles em Deus falarem uma língua só. Se um povo que está longe de Deus resolve falar uma língua e Deus diz que eles podem fazer qualquer coisa, que aquilo que estavam fazendo é só com Deus. Imagina um povo que está com Deus e fala uma língua só, saber como falar. A fala é a base da unidade. Como isso é importante. Tem muita gente dentro de casa que não sabe falar as coisas, então por isso não consegue. Tem mulher que poderia conseguir tudo com o marido, mas na hora de falar ela aprende. Tem pais que podiam conseguir tudo com os filhos, mas na hora de falar ofende. Tem filhos que podiam conseguir tudo com os pais, mas na hora de falar eles se rebelam. É preciso saber como falar. Tem um exemplo muito interessante de um sultão. Esse sultão teve um sonho. Ele sonhou que ele perdeu todos os dentes da sua boca e ficou banguelo. Ele ficou encabulado com aquilo, e então ele chamou os seus reveladores de sonho, né? Ele chamou um deles e contou para ele: escuta, eu estava dormindo, rapaz, eu sonhei que eu perdi todos os dentes da minha boca. Aí o sujeito falou, e ele disse assim: dá-me a revelação do sonho. E o sujeito virou para ele e falou assim: ó sultão, que desgraça! Sultão, tu perderás, você vai enterrar todos os seus parentes, eles todos irão morrer. E o sultão falou assim: como você tem coragem, rapaz, de me insultar com uma palavra dessa? E o sultão virou para o soldado e falou assim: mata esse sujeito! Eles cortaram a cabeça dele. Aí o rei falou assim: traz um outro revelador de sonho. Quero outro. Aí trouxe outro revelador de sonho. Aí ele virou para o outro e falou assim: escuta, eu tive um sonho. Estava sonhando, rapaz, e eu perdi todos os dentes da minha boca. Aí o outro falou assim: ó sultão, que maravilha! Sultão, o senhor há de prevalecer a todos os seus parentes. Ai, o sultão falou: mas que notícia maravilhosa, que notícia boa! Arrume um local de destaque para esse revelador de sonho. Os dois falaram a mesma coisa, só um jeito de falar aquilo todo. Alguém o outro falou: sultão, o senhor há de prevalecer a todos os seus parentes. Significa que ele vai viver mais do que todo mundo, vai enterrar todos eles. Mas é o jeito que ele falou: que maravilha, sultão, você vai viver mais do que todo mundo. O outro não: que desgraça, sultão, sua família vai toda morrer, você vai enterrar todo mundo. Burro, não sabe falar. É uma coisa. Aí eu fiz. Glória a Deus, aleluia. Vamos saber como falar. Isso é importante, irmãos. Você não sabe como falar as coisas. Perde muito por causa disso. Eu falei a verdade, eu falar é verdade em amor. Tudo que eu falei é verdade. Tudo que eu falei, não tinha que ouvir. Falou o jeito certo. Tem que saber como falar, irmão. Ó, mudar, renovar para poder crescer. Se a gente não renovar, não saber como ouvir, você vai ficar na igreja muitos anos escutando as coisas, ouvindo as coisas e não colocando nada em prática, se envolvendo com nada, se envolvendo com ninguém. Vai se tornar um dono da verdade, um conhecedor da verdade, mas um não praticante da verdade. Ele não tem jeito, porque tudo a gente precisa caminhar junto, um com o outro. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Não vai avançar. Então, tem que estar junto. Irmãos, igreja é família. Igreja e família é a mesma coisa. As nossas famílias são divididas em grupos pequenos, porque Deus ama que tenha um cuidado. Você tem uma família que é um grupo menor, justamente para você poder cuidar ali. Mas tem que escutar, tem que ouvir direito.
em serviço, mas cada um deles também serve a um bem maior. Nada pode ser solto, desligado, desconectado. Tudo está ligado uma coisa na outra. É todo mundo trabalhando junto com um propósito só, com um fim só, que é glorificar o nome do Senhor. Amém? Então, isso tudo tem que estar ligado. Se não tiver, não funciona. Se não tiver ouvidos, não funciona. Quem está entendendo isso? Diga amém. A igreja é do Senhor Jesus. Amém? Nós somos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é de Deus e nós somos de Deus. Aleluia! Ele é Deus. Então nós temos que entender isso, irmãos. Está tudo conectado, está tudo ligado, está tudo junto. Não tem como ter partidos. Ah, mas eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo. Pode até gostar, mas isso não pode se tornar um partido. A família tem que viver unânime. A igreja tem que viver unânime. Isso é ser podado para crescer, saber ouvir, saber enxergar, ter a visão direita das coisas, saber falar. Quem está entendendo, diga amém. Como isso é importante em todos os setores da vida da gente. Glória a Deus. 4, fala comigo, saber. Tocar. Diga, o toque é a base para a realização. Olha, as nossas mãos são sinônimos de trabalho. São sinônimos de trabalho. Mateus 5,30. E se a tua mão direita te escandalizar, corta, atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. A mão direita fazer pecar. Como é importante saber tocar. Como é importante. Não é tocar o instrumento musical, não. Nós estamos falando do tato, né? Nós estamos falando das realizações da vida. 1 Timóteo 2,8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Que coisa linda! Levantando mãos santas. O que são mãos santas? Mãos separadas para glorificar a Deus, realizar as coisas de Deus, sem ira e sem contenda. Como isso é importante, em Lucas 4,40, e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças os traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Como é importante, meu irmão. Como a gente vai saber isso? Isso é renovando para crescer, renovando os tabus que impedem o crescimento. Um abraço que a gente dá no filho, um abraço que a gente dá na esposa. Isso é necessidade de saber tocar o irmão, você tem um carinho com ele. Isso é importante, meu irmão. Saber tocar as pessoas. Às vezes segurar o braço e dizer, não, espera. Era aí, meu filho, você não vai fazer isso não. O caminho não é esse não, você está errado. Saber tocar, isso é muito fundamental, meus irmãos. Muito fundamental. Às vezes num gesto com as mãos, a gente está dizendo algo sem falar uma palavra. Saber tocar. Não para aí, não espere. Aguarde, vai dar certo, funciona. Como é importante isso, saber como tocar as pessoas, usar as nossas mãos para realizações, para construir coisas que são positivas. Isso é muito importante na caminhada da nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Diga renovando para crescer, removendo os tabus. Diga removendo os tabus que impedem o crescimento. Como é que você tem escutado as coisas? Ouvir é a base da obediência. O que você tem escutado de todos os níveis de liderança e de amizade que estão junto com você, você tem colocado em prática? Você tem avançado com isso? Como é que você tem enxergado as coisas? A visão é a base da esperança. Como tem sido a sua visão a respeito do futuro, do chamado de Deus, do ministério, das coisas que Deus tem para você? Como tem sido a sua fala? Você tem procurado a melhor maneira para poder falar as coisas, para alcançar o objetivo da forma certa? Você tem tocado as pessoas com unção? Tem abençoado vidas? Último, saber como alimentar. Fala comigo, saber como alimentar. O alimento é a base da força. Aí eu vou ler o texto de Mateus 4,4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de
sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que é isso, meu irmão? Saber como se alimentar. A palavra de Deus tem que estar aqui dentro. A palavra de Deus tem que estar dentro de nós. Eu ouvi um exemplo tremendo sobre crente abelha e crente mosca. É violento, meu irmão. Fala assim para o seu irmão: você é crente abelha ou crente mosca? Pergunta para o outro: você é abelha ou mosca? O que seu irmão te respondeu? Quem falou que é mosca? Quem disse que é abelha? Bom, se fosse para escolher, quem que você queria ser? Mosca ou abelha? Ninguém quer ser mosca, não, gente? Quem quer ser mosca, levanta a mão. Quem quer ser abelha, levanta a mão. Quem não quer ser nada? Fala assim: ou abelha ou mosca. Presta atenção numa coisa, meu irmão. Você pega a tua cozinha, você é mulher, e você dá aquela faxina na sua cozinha, você limpa tudo, pega aquele detergente forte, joga assim, limpa a gordura de tudo, os armários, tudo limpo. Você limpa os azulejos assim, né? A cerâmica que está na parede, tudo, limpa as bancadas, tudo, o fogão, deixa tudo limpo, a sua cozinha dá um brinco. Mulher gosta de cozinha assim, gosta ou não gosta? Que as baratas que estão rodando lá, você mata tudo. Acabou com as baratas, tudo limpo por dentro, né? Dentro dos armários, tudo limpo, tudo arrumado, aquela limpeza total, geral, a sua cozinha está até cheirosa. Aí você abre a geladeira e você vai pegar no domingão desse um peito de frango para fazer estrogonofe. Aí você sai com o peito de frango, escuta, aí pinga uma gotinha daquele peito de frango, pinga no chão, e você não vê. A cozinha está limpíssima. Aí você está lá, vai fazer o frango, deixou lá direitinho, picou o frango, colocou um pouquinho de vinagre, deixou o tempero de marinando para poder pegar o tempero. Você vai para a sala, aí pingou aquela gotinha, o que vai aparecer ali? Uma moça. Ela vai lá, a cozinha está toda limpa, mas ela enxerga a sujeira. Crente busca desse jeito. Ele só vê, ele não só vê, não. Ele vê como que está sujo. Ele gosta de conversa fiada, fofoca. Ele é o mestre da desobediência e da rebeldia. Quer dar para ninguém, é o dono da pontada, sabe tudo. Moça, isso. E elas não brigam, não. As moscas ficam dos. Daqui a pouco ela fala, e vem outra. Show! Daqui a pouco tem mais de uma busca, cozinha toda limpa. Mas lá no pique que caiu do frango, do estrogonofe, as moscas estão lá. Aí você vai no lixão e você vê uma abelha. A abelha no lixão inteiro procura uma flor. No lixão inteiro, se tiver uma flor lá plantada, você vai ver a abelhinha lá na flor, trabalhando em cima da flor, no lixo. A abelha consegue enxergar o positivo, consegue enxergar. A abelha morre por causa da colmeia. Se alguém tentar contra a colmeia, você sabia que a abelha pica alguém, ela morre na hora que ela pica. Ela morre, e ela solta um cheiro na hora que ela pica, porque as outras abelhas sabem. Tem um inimigo aí, alguém deu a vida para aquele inimigo não nos destruir. A abelha envolve a vida. A mosca. A mosca é fedorenta. A mosca é cheia de porcaria. É muito sério. Crente mosca ou crente abelha? O que você tem vindo na sua casa? Minha casa passa com meu marido, pastor, ele prático. Seu marido pode ser um lixão, mas tem que achar um fundo dele. Pastor, que a mulher dá um troço de doido, pastor. Ele é uma SLU, cara. E acha que for. Sério? Aqueles meus filhos, pastor, esse trem, pastor, esse trem não, pastor. Do meu traje, pastor. Aquilo ali, aquela história, não ninguém não, pastor. Só vê coisa que não presta. Só enxerga que não presta.
na igreja. Você viu aquele irmão? Aquela irmãzinha ali, é fofoqueira, você precisa ver. Aquela irmã, a roupa que ela veio vestida na igreja, você vê, aquele caça-homem. Está doido para o marido, que ninguém vê mais. Só vê coisa ruim. Só enxerga que não presta. Só enxerga que não presta. Alguém vira e fala assim, ó, vamos orar, já vem de novo aí, a gente tem tempo para nada. A vida da gente está com tempo para nada, porque eu não estou aguentando mais. Trabalho 8 horas por dia com empresas, eles fazem o que não gostam. Mas quando é para fazer alguma coisa para Deus, o pastor está tirando nosso tempo, a igreja está tirando nosso tempo. Agora vem com esse negócio aí, nem comer a gente pode mais. Viu uma história louca de jejum? Não estou aguentando mais. Aguentando mais não, as pernas minhas acabando. Pastor, olha lá, vai aquele André, aquele louco, coloca um gasto com um prato vazio, com as mãos lá do lado, faz um cartaz para isso, que doido. Então tudo combinado, está tudo combinado. O outro vai orar e fala que o objetivo do jejum é a gente amar os outros. Não vai não, se for não, vocês estão ficando tudo doido. Está tudo maluco na igreja, ninguém não vai dar isso mais não. O outro fica gritando aleluia na igreja, é doido. Grita que eles gritam, não pode fazer isso, eu estou doido, essa igreja está virando aqui. Moça, só vê defeito, só vê problema, só vê o que não presta, só procura pinguim do frango, cozinha da língua, ele está achando pinguim do frango. Eu não enxergo crescimento, não enxergo positivo. Está cheio. Aqui não, amém? Amém. Só tem a Bíblia. Amém? Esse zoom aí não é de mosca não, gente. Amém? Glória a Deus. Tem glória a Deus aí? Fala comigo. Renovando para crescer. Fica removendo os tabus que impedem o crescimento. São tabus. Olha para mim. Meu irmão, aí está. Se for para você andar com alguém que é mosca, só se você tiver a convicção de que você é uma abelha daquelas, para você trazer a mosca e ela transformar em abelha. Você não anda não. Porque mosca só procura lixo. Só procura porcaria. Mas se você sabe, olha, eu sou uma abelha, esse abelhão, eu produzo mel, né? Eu vou lá polinizar as flores e tal. Sou uma abelha. Então tudo bem, anda com a mosca para transformá-la em abelha. Mas se você ficar andando meio de mosca, meu irmão, só vão te levar para lixo. É só conversa que não presta, é só caminho torto, é só trem avacaiado, né? E o pior que mosca come lixo, tá assim, tá gostoso, e delícia esse caldinho do frango que acaba. Ele tem fedor, meu Deus do céu. Ela gosta. Ela fala, irmão, o bitorco daquele cachorro acabou que dava uma barriga. Acabou que bitorco assim, ó, o sol bateu naquele negócio bem da rua e deu uma casca. Pois a mosca vai lá, meu irmão, fazer questão de quebrar aquela casca. Eu faço esse doce de leite, é uma delícia. Mosca. É mosca. Fria, viu? É fria. E se você falar agora assim, ó, aqui ó, a mosca é o seguinte, os outros ficam com medo de mosca, você fica com medo de mosca. Mosca não pica ninguém. Não pica ninguém. Pica não. Fica, a mosca, a mosca quer sujeira. A mosca quer sujeira. É aqui a porcaria. Nós estamos entendendo isso. Como isso é sério. Como isso é sério? Porque ó, mosca não se envolve. Nada. Ela não se envolve. Mosca, o interesse dela é o seguinte: eu quero saber cadê o meu próximo bichinho. Cadê o meu bichinho? Achei mais um, achei mais outro, achei mais outro. Ela não se envolve. Não é como a abelha que se organiza. Que se organiza para produzir algo. Como isso é importante na vida.
Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Fala comigo, saber como alimentar-se. Então fala assim comigo para você guardar a mensagem. Fala assim, ó, saber como ouvir. Segura a orelha aí. Saber como ouvir. Põe a mão nos olhos. Saber como ver. Saber como falar. Olha o linguão aí, ó, tá vendo? Saber tocar, faz assim com a mão. Saber como alimentar. Como isso é importante. Amém? Como isso é importante. Agora eu vou terminar de ler o texto que eu comecei. Que profeta, hein, irmãos? Que profeta maravilhoso, hein? Vai lá e fala que vai nascer um que vai se chamar Josias, ele vai ser rei. Ele vai sacrificar aqui em cima deste altar todos os que estão fazendo sacrifício para outros deuses. Ele vai matar todos eles, vai derramar sangue nesse altar, até os ossos dele vão ficar aqui. E esse altar vai rachar. Ele foi lá e falou: o rei de Jeroboão virou e disse: o que você está pensando, rapaz? Pega esse homem. A mão do rei secou, o braço do rei paralisou. E o rei viu que aquele negócio era de Deus. Falou: escuta, ora o teu Deus para que ele me cure. Deus, sara o braço do rei. A Sara falou: ô rapaz, você é gente fina demais, você é de Deus. Vou dar um presentão para você. Vamos para minha casa para gente fazer uma refeição. Ó rei, ó, não entra na tua casa, rapaz. Não como nada que nesse lugar. E vou voltar por um caminho que eu não vim. E cascou fora. Fala assim: homem de Deus. Eu escuto o resto da história. Verso 11. E morava em Betel um velho profeta. Fala comigo, velho profeta. Fala, velho profeta. Não foi podado. Não é qual a idade não, viu, irmãos? Não foi cortado. Não renovou. Velho. Não renovou. Não renovou. Escuta o que ele faz. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel, e as palavras que disseram ao rei, e as contaram ao seu pai. Os filhos desse profeta viram, com certeza eram aprendiz do profeta. Papai, chegou lá no local do sacrifício, o profeta lá, o braço do rei paralisou, a mão dele ficou seca. Que isso, meu filho? Ele falou o seguinte: que vai nascer um outro rei que vai sacrificar todos os profetas que sacrificam aos outros ídolos, eles vão morrer. Olha para mim, esse velho profeta era dessa turma. Ele não servia mais a Deus. Olha para mim, diga: profeta. Fala de novo: profeta. Terceira vez, diga: profeta. Aí parou de andar com Deus. Ele é o tipo de crente, meu irmão, que fazia parte da classe sacerdotal, mas não andava mais com Deus. Ele tinha título, mas não tinha vida. Ele tinha posição, mas ele não praticava. Meu irmão, ele perdeu, ele não sabia mais como ouvir, nem como ver, nem como falar, nem como tocar, nem como alimentar-se, mas fazia parte da igreja. Estou falando simbolicamente. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Esse profeta fazia parte da igreja. Mosca. Ele estava lá. E os meninos dele, aprendiz de profeta, escutaram. Olha o que ele fez. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E seus filhos lhe mostraram o caminho por onde fora o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-lhe um jumento. E albardaram-lhe um jumento no qual ele montou. E foi após o homem de Deus, e achou-o sentado debaixo do carvalho, e disse-lhe: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: sou. Então lhe disse: vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água nesse lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. Entendeu? É por isso que ele não foi na casa do rei, porque Deus trouxe com ele: profeta, vá e profetiza naquele lugar, diga que vai nascer um rei que vai se chamar Josias. Diga
que esse rei vai matar os falsos profetas, vai derramar o sangue deles no altar, então os seus ossos vão ficar ali, e o altar vai rachar. Vai lá e faz isso. E Deus diz para ele: não coma, não beba e não pouse em lugar nenhum lá. Está certo, Senhor. Ele foi e fez. Foi embora, tudo direitinho. Escuta, aí o profeta velho, que fazia parte dessa classe de profeta safado sem vergonha, fazia parte da igreja, era crente, mas não queria nada com nada. Os filhos dele foram contar para ele a história. Aí ele voltou. Peraí, por onde que ele foi? No caminho, foi atrás. Chegou atrás, falou com ele: é você o profeta? Ele de lá, sou. Ô rapaz, vamos lá na minha casa. Vamos ali, você quer comer um pão, beber água? Não. Eu não vou na sua casa, não vou comer pão, não vou beber água, porque Deus disse para mim que não era para fazer isso. Verso 18. E ele disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Leia aí: porém, mentiu-lhe, estava falando mentira. Escuta, meu irmão, você vem aqui e escuta a palavra de Deus. Você vem aqui e escuta o recado do Senhor, renovando para crescer, removendo os tabus que impedem o crescimento. Vem um outro profeta e fala com você: que é isso, rapaz? Não precisa fazer assim não, está tudo bem, está tudo numa boa. Não, não é bem assim não. A gente aprende que Deus fala conosco, como é que deve cuidar da nossa casa, da nossa família, como é que deve cuidar dos nossos filhos, do nosso casamento, como cuidar da nossa vida espiritual. Mas outros profetas virão dizendo para você: não precisa não precisa fazer desse jeito não, olha, tudo bem, a carne é fraca, vai para o caminho que tu quiser mesmo, faz de qualquer jeito. O profeta falou isso com ele. Assim voltou com ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar que o Senhor te dissera: não comerás pão e beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. O mesmo profeta mentiroso, Deus agora falou através da boca dele, e falou com o profeta que lhe havia mentido: ó, você vai morrer, e o seu cadáver não vai ser enterrado junto com seus pais, porque você desobedeceu ao Senhor. O mesmo profeta. Sucedeu que depois que comeu o pão, depois que bebeu, abordou ele o jumento para o profeta que o fizera voltar. Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver foi estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. Eu não vou ler mais, não. Morreu. Mesmo o homem de Deus entrou lá e disse: olha, esse altar vai rachar, vai nascer um pouquinho, vai sacrificar os profetas mentirosos, tudo isso vai acontecer. Mesmo o homem que falou isso foi usado por Deus, foi devorado por um leão, porque ao invés de escutar Deus, ele deixou Deus de lado e foi escutar o outro. Isso resume saber ouvir, saber falar, saber ver, saber tocar, como tocar, e saber como se fazer. Seriedade para a gente andar com Deus, a responsabilidade que nós temos, porque muitos caminhos vamos colocar diante de você essa semana, meu irmão. Muitos profetas vão aparecer para você essa semana, muitas profetas também, né? Vem, meu querido, a sua esposa está perturbando você demais, você é de Deus, homem, vem cá, te fazer você uma massagem que eu aprendi lá na China. Vai, viu? O profeta também vai aparecer para você, mulher. Vai falar com você: ó, mas você é uma mulher muito viçosa, você está muito bonita, seu marido te valoriza. Não, vem cá, pode dar uma profetada. O profeta vai chegar para você: viu? Mamãe, papai não ama você, não. Eu gosto tanto de você, você é tão especial para mim. Vem cá, eu vou cuidar de você, filhinho. Vou cuidar de você, filhinho. O profeta vai vir para você. Faz, ó, o que é isso? Todo mundo pega isso aqui, eu vou pegar.
você do caminho do erro, do engano. O profeta vai aparecer para você, vai falar com você, tem isso, faça. Esse negócio é isso, se você ficar desse jeito, você vai ficar louco. Eu conheço um monte de crente que está doido. Sabe por quê? Orar todo dia, ler Bíblia todo dia, isso nós vamos estar doido, rapaz, faz isso não. Aqui, esse negócio de jejum, falta uma semana só. Para com isso, rapaz. Olha, rapaz, se ficar sem comer, vai ter uma festa essa semana, coisa boa, ó. Você falou lá que não vai comer carne, etc e tal. É churrascão da empresa, você vai ficar no social, inclusive. Olha, eu vou dar um churrasco aqui desse jeito, você vai ficar no social, rapaz. Não tem problema não, Deus entende as coisas. Você fica doido com esse ponto que você vê. Onde o profeta vai vir para mim, eu vou falar com você. Rapaz, negócio de céu, você está liderando, você está trabalhando, você vai levantar para você, vai fazer a sua rasteira, vai dar para você, você vai ver, Satanás vai de olho em você. Mexe com isso não. Você, rapaz, foi convidado a participar. Não, rapaz, vai caçar problema na sua cabeça, não, rapaz. Você está ficando doido? Muitos profetas vêm, né? Muitos profetas vêm para arrumar um monte de coisa para você, para tirar você do caminho, para afastar você da verdade. Para você trocar o certo pelo mentiroso, para você trocar o que é correto por coisa que não presta, você acabar com o seu casamento, acabar com a sua família, acabar com os seus filhos, acabar com a sua fé, com a sua vida espiritual, arrebentar você, partir você do meio. Viu? Aí, que ó, quando acontece, esse profeta mentiroso, você fala assim, por que Deus não puniu o profeta mentiroso? Bom, primeiro que a gente não sabe todo o final da história da vida dele. Número 1. O pau vai quebrar o lado dele. Já quebrou e vai quebrar. Vai ser terror com esse profeta. Né? No dia lá, é capaz dele aparecer lá. Sai daqui! Você praticou iniquidade. E não tem gente, não. Cadê como é que vai ser o negócio? Pesado. Vai ser pesado. Primeiro que ele não sabe. O final da história dele, como é que se deu? Segundo, meu irmão, isso é para poder dar um recado para nós. A mesma boca que levou ele na mentira, depois falou com ele, você vai morrer. Sabe por quê? Porque, meu irmão, a falsidade nunca está do lado da gente. O engano nunca está do lado da gente de verdade. Aquele amigo que você encontra no meio do caminho, levando você para o caminho todo, você fala, agora achei. Está levando você para o caminho errado. Aquela amiga levando você para o caminho errado. Você não pensa que é seu amigo, que é sua amiga. Está levando você para o caminho errado. Essa mesma boca, quando você machucar, vai virar e vai dizer assim, ó, rapaz, eu estava observando a vida de fulano de tal. Ele era fraco mesmo, um vagabundo sem vergonha. Levou o sujeito para dentro do buraco e falou que ele era fraco. Complicado. Por isso que tem que renovar a crescer. Por isso que você tem que se expor a Deus. Bíblia, oração, jejum, escola de conhecimento, 7 minutos por dia com Deus, lar de paz na sua família. Por isso, porque andar com Deus é sério, é todo dia. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pais que as suas filhas estão em 14, 13, 14, 15, 16 anos de idade, estão nesse período de mocinha aí, ó, puberdade, forte aí na vida delas, se aproxima perto da sua filha. Sabe por quê? Porque os profetas mentirosos eles chegam aqui perto dela. Aleluia, eu sou de Deus, minha filha querida. Aqui você vê, ó, eu sou leão, eu sou leão de Jesus. Eu sacar com a filha, na escola, no trabalho, e até dentro da igreja tem que abrir coisa. Esperto, cuida da tua casa, cuida da tua família. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E vocês também se cuidem, viu? Porque não é só o papai que tem que ficar cuidando, não, viu? Porque nessa idade aí, ó, já está tudo correndo, se não abrir o olho, já corre tudo errado e vai falar, me seduziu. Seduziu. Está dentro da igreja escutando a palavra de Deus, eu fui seduzido. Seduzido o quê? É safadeza de um lado, safadeza do outro. Cuidado com essas coisas. Cuidado com isso, isso é muito sério. Viu? Rapaziada aí, moçada aí, ó, né? Os hormônios estão na flor da pele. É natural. Tem que tomar cuidado. Os casados, abre o teu olho, toma cuidado. Viu? Casado não é capado. Vigia não, você vê. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Isso é sério, irmãos. Que nós falamos,
a maneira que nós tratamos, o envolvimento que nós temos com as coisas de Deus, isso tem que ser muito avaliado. Senão a vida da gente vai ser enredada, irmão, e o enredo vai acontecer devagarzinho. É aquela conversa de Deus, com oferta. O cara está com sede, com fome, viajou. Eu sou profeta. Aqui, Deus falou comigo. Não, Deus mandou te buscar, rapaz. Chega para minha casa, comer beber água. Ah, que beleza. Deus mandou ser profeta. Profeta, ah, que beleza. Vamos lá. Fazia parte de todos os mentirosos. Você pode ter certeza, irmão. Deixa eu falar para você. Esse profeta, no tempo de Josias, você pode ter certeza. O corpo dele foi esquartejado no altar. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza disso. O corpo dele foi direcionado no altar, igual o profeta que foi mandado por Deus profetizar. Você pode ter certeza. O sangue dele foi derramado lá no altar, e olha que não foi os ossos dele que ficou. Ninguém lhe colocou na mão. Poderia ser mal. Você pode ser. Então, a gente precisa remover os impedimentos, os tabus que nos impedem de crescer. Tem que estar pronto para ser curado. Abrir o coração para Deus nos usar mais, para Deus nos fazer melhor, para a glória de Deus. Vamos orar? Fica de pé no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos. O Espírito de Deus está nesse lugar. Deus hoje está chamando você para ir para frente. Aleluia. Para mudar um monte de coisa que precisa ser mudado, para renovar, para melhorar, para crescer, glória a Deus, para ampliar a vida na presença do Rei, na presença do Senhor. Comece a falar com o Senhor agora, comece a orar nesse momento. Aleluia, Senhor. Como é boa a tua presença, Pai. A tua presença ela é renovadora, a tua presença, Senhor, ela transforma a nossa vida, a tua presença, Senhor, ela renova todo o nosso ser. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Agora, meu Deus, nesse lugar, trata conosco, Pai. Aleluia, transforme a nossa vida para a tua glória. Oh, bendito é o nome do Senhor. Nós queremos, meu Deus, que o Senhor trate com os nossos ouvidos, que o Senhor trate com a nossa visão, o Senhor trate com a nossa fala, o Senhor trate com as nossas mãos, o Senhor trate, meu Deus, com a nossa alimentação, como nós nos alimentamos. Trata conosco, Espírito da verdade. Levanta suas mãos para Deus, levanta o seu rosto. Fale em outras línguas nesse momento. Aleluia. Deixa Deus cuidar da gente. Deixa Deus cuidar de nós. Aleluia. Nós somos teu povo, teus filhos, Senhor. Nosso coração seja convertido, voltado ao Senhor, voltado a ouvir a tua voz, a obedecer a sua voz.